Paz e bem, estamos aqui como sempre, começamos invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Minha gente, eu estou aqui no último capítulo de 2 Macabeus. O título do capítulo é O Plano Cruel de Nicanor. E na metade dele tem um subtítulo chamado Derrota e Morte de Nicanor, que é mais ou menos aqui os pontos que eu grifei, que eu achei interessante aqui, que me chamaram bastante atenção. Então começa do subtítulo, começa mais ou menos ali do versículo 20 para baixo. E olha só o que Deus nos fala aqui. Versículo 21. Lembrando que eu estou, é uma Bíblia católica, é a Bíblia das Santas Chagas do Senhor Jesus, que é uma Bíblia muito conhecida, que é usada pelo padre, por exemplo, Padre Manzotti. Foi onde eu vi e comprei. Ó. Então, bem pequena, compacta, bem bonita. Essa daqui. Acho que na época que eu comprei foi uns R$60 mais ou menos. E olha só o que Deus fala aqui. Quando Judas viu aquele enorme exército, quando viu a quantidade de armas que os soldados carregavam e como os elefantes pareciam bravos, ele estendeu as mãos para o céu e orou ao Senhor, que faz milagres. E que Judas sabia muito bem que a vitória não depende das armas, mas do que o Senhor decidir. Pois é Ele quem dá a vitória aos que são dignos dela. Minha gente, que maravilha. Olha só o que Deus está falando aqui pra gente, hein? Aqui, Judas Macabeu, ele está indo contra o exército inimigo. Tem milhares de milhares, tem elefantes, tem carruagens de guerra, cavalos, enfim, uma luta física, Mas e você? E eu? Quais são as nossas batalhas? Quais são as batalhas que a gente está lutando? E às vezes você diz, poxa, mas estou lutando, mas a vitória não está vindo. Como falo aqui, que a vitória não depende das armas. Às vezes você, poxa, mas eu tenho tantos recursos, por exemplo, tenho muitas faculdades, muitos cursos, falo bem, enfim, mas nada acontece, Estou falando aqui só por exemplo, de algum material, do trabalho. E muita gente às vezes se forma, não consegue trabalhar na área, por exemplo. E aí, o que está acontecendo? Primeiramente, a luta não depende das suas armas, nem das minhas. Depende da vontade de Deus. Segunda coisa, é Deus quem tem que decidir se Ele vai te dar a vitória. E terceiro, você tem que ser digno dela. Deus tem que te achar digno dessa vitória. Ou seja, você tem que merecer ganhar esta guerra, esta luta. Então, é aí que está. Às vezes você tem tudo, tem todas as armas. Então você tem todas as armas, mas só que você luta, mas só que Deus não te acha digno. Pode acontecer que Deus não me achar digno. Por quê? Eu posso ser vaidoso, eu posso ser invejoso, eu posso ser, dentre tantas coisas, que Deus não goste de mim, não me ache digno de determinadas vitórias. Então por isso é que as coisas não fluem. Então é mais ou menos isso.
Se você está lutando para conseguir aí a sua vitória, e se ela não está vindo, a gente tem que rever. Tem alguma coisa errada, né? Com você. Às vezes não é com as suas armas. Como diz Macabeus aqui, não depende das armas. A vitória não depende das armas, depende de Deus. E segundamente, depende se você for digno, né? Então tem que ver isso daí. Que maravilhoso, né? E olha só, e no versículo 27, esse versículo ali foi o 21, e no versículo aqui 27, olha só o que ele fala: lutando com as mãos e orando a Deus nos corações. Os judeus mataram mais de 35 mil soldados e ficaram muito alegres, pois mostravam que Deus estava com eles. Então, olha só, ele estava lutando, mas no coração ele estava pedindo a Deus para que Deus achasse eles dignos da vitória, né? Para isso eles tinham que ser corretos, né? E mesmo assim pedindo a Deus, pedindo para que Deus concedesse a vitória a eles, né? Que Deus ajudasse ele na batalha, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então é isso que eu e você temos que fazer. Orar muito para que Deus nos ache digno, né, de vencer as batalhas, seja ela qual for, porque não adianta nada a gente ter as ferramentas, mas se tem alguma coisa dentro de você que Deus acha indigno, pecado escondido, um pecado de estimação, alguma coisa, então confesse, se reconcilie com Deus e siga em frente. E seja digno da vitória que você tanto pede. Não é isso? Então, fica com Deus. Até a próxima.